Questão 87. O circuito abaixo apresenta 3 lâmpadas idênticas, L1, L2 e L3. Se a lâmpada L3 queimar, o que é que acontece com o circuito? A gente tem aí uma associação de lâmpadas, né, de resistências em paralelo. Ou seja, cada uma delas está submetida à mesma tensão. Veja que esse fio aqui está ligado, né, a um terminal com um potencial e o outro aqui, a extremidade de cada uma das lâmpadas, a outro potencial, menor e maior potencial. Então todas elas estão submetidas a, por exemplo, a associação de residência das casas da gente, todas elas são ligadas, todos os aparelhos são ligados em 220 e para isso, para que eles estejam sob a mesma tensão, tem que estar ligado em paralelo. Por que as correntes aqui são iguais? Porque as resistências são iguais. Você tem aqui uma corrente total, já que aqui eu batizei cada uma delas com valor igual a I, então eu tenho uma corrente total que vale 3I, né? Essa corrente aqui vai se dividir pelas 3 resistências que são iguais. Aqui elas retomam, né? Cada parcial dessa daqui vai somar os 3I novamente para fechar o circuito. E aí ele diz o que é que acontece se essa corrente, se essa lâmpada L3 aqui queimar. Então o circuito vai se tornar esse circuito aqui embaixo. Certo? O que é que vai se manter? As resistências continuam iguais e a fonte de tensão que também continua igual. Ora, se a primeira lei de Ohm, né? Se a lei de Ohm diz que a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente, se cada lâmpada está submetida à mesma tensão e ela tem a mesma resistência, a corrente, que é V sobre R, se mantém constante em cada um dos dois circuitos. Então, ó, nessa lâmpada L1 continua atravessando uma corrente I e na lâmpada L2 também continua a mesma corrente. Isso porque a tensão não variou e a resistência de cada lâmpada também não variou. Agora é óbvio que a corrente total alterou-se, né? Aqui eu tinha I mais I totalizando 3I, a corrente, né, fornecida aqui pela fonte de tensão, e agora eu vou ter I mais I totalizando aqui uma corrente 2I. Então, conclusão que a gente toma é: as correntes em cada lâmpada permanecem as mesmas, né? E a corrente total do circuito é que se altera. Ela teve uma diminuição. A resposta então é a letra D. A corrente total diminui, passou de 3 para 2, e a corrente em cada lâmpada permanece inalterada. Isso aí é óbvio, porque se numa associação, se uma instalação elétrica de uma casa, por exemplo, a gente tivesse alteração de corrente em cada aparelho, a gente poderia queimar todos os outros. E é o que não acontece. Beleza? Letra D é a resposta da questão 87. Então, questão 89. Após observar o clarão de um raio, uma criança cronometrou o tempo para ouvir o estrondo causado, o trovão. Contou, então, 10 segundos desde avistar o clarão até ouvir o trovão. Procurando na internet, descobriu que a velocidade média do som no ar é 346 metros por segundo. A distância estimada da criança ao raio é melhor expressa em metros por... Então, o que é que aconteceu? O raio, ao cair na atmosfera, ele vai simplesmente liberar luz. E a pessoa, o observador aqui, vai perceber isso quase que instantaneamente, né? Quase que instantaneamente. Ele quer saber qual é a distância que esse raio caiu e quando o raio rasga a atmosfera, né? Quando ele atravessa a atmosfera, ele produz o estrondo, que é a rápida expansão do ar. Então, o som vai chegar até os ouvidos dele depois de ele ter observado o clarão. Então, entre ver o clarão e ouvir o estrondo, no caso o trovão, o intervalo de tempo foi de 10 segundos. Como a velocidade do som, que é constante, é 346 metros por segundo, a gente vai usar simplesmente a equação da velocidade, né? Velocidade, no caso do som, vai ser a distância do observador até onde o raio caiu, dividido pelo intervalo de tempo. Velocidade do som 346, o tempo foi de 10 segundos. Esse camarada que está aqui dividindo passa para lá multiplicando, a distância vai ser 3.460 metros. Beleza? A questão aqui extremamente simples. Então, ó, cai o raio, a pessoa observa instantaneamente, quase que instantaneamente, né? A velocidade da luz é bem superior à do som. A velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava
metros por segundo. Então, assim, é incomparável, né? Então, a pessoa observa a luminosidade quase que instantaneamente e o som vem logo em seguida, demorando 10 segundos. O som se propagando a 346 metros por segundo. Qual vai ser a distância, considerando que o tempo é 10 segundos? Beleza? Resposta aí, letra C. Distância igual a 3.460 metros. Questão 90, né? A questão 89 foi anulada e a gente vai agora para a questão 90. Duas cargas idênticas são colocadas no vácuo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma carga Qzinho a uma certa distância da outra, né? Vou chamar aqui a distância de D. E ele diz, no ponto médio entre as cargas, o campo elétrico resultante será, tracinho, e o potencial elétrico resultante será, tracinho, né, do potencial de cada uma das cargas. A sequência de palavras que completa corretamente a lacuna é, vamos lá, eu tenho duas cargas aqui, né, duas cargas pontiformes, a uma distância D, e ele quer saber quanto vale o campo elétrico no ponto médio, né? O ponto médio aqui divide esse segmento aqui em duas partes iguais, vai ser D sobre 2 e D sobre 2, mas isso pouco importa, a análise é puramente qualitativa. O que é que a gente vai perceber? Carga positiva gera campo elétrico de afastamento. Então, eu tenho aqui um vetor, por exemplo, num determinado ponto distante de uma carga, um vetor de afastamento. Se a carga fosse negativa, eu teria um vetor campo elétrico de aproximação, no mesmo ponto P. Então, cada uma dessas cargas aqui, sendo as duas positivas ou as duas negativas, o que vai acontecer? Se essa carga aqui fosse positiva, essa aqui também teria que ser. Ele fala isso na questão, que as duas são idênticas. Nesse ponto aqui, que tem, né, a mesma distância, aqui é equidistante de cada uma das cargas, teria um vetor campo elétrico de afastamento por causa da carga ser positiva, e em relação a essa outra aqui, eu também teria um outro vetor também de afastamento. Vou colocar um sinal negativo, porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, se esse vetor aqui está orientado para a direita, esse aqui sendo para a esquerda, eu vou trocar o sinal dele. Qual é a conclusão que a gente toma? O campo elétrico resultante, né, nesse ponto P aqui, vou chamar de EP, vai valer o quê? Zero. Eu tenho dois vetores idênticos, melhor dizendo, dois vetores com mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. E aí, quando a gente vai calcular o campo elétrico resultante, a gente vai encontrar zero. Lembrando, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Beleza? Só que aí ele quer saber agora o potencial elétrico. Já o potencial elétrico no ponto P, o potencial não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então você vai somar aqui, chamar aqui de carga 1 e carga 2. Eu vou chamar o potencial total no ponto P do potencial no ponto 1, mais do potencial gerado pela carga 1 no ponto P, mais o potencial gerado pela carga Q2 aqui, como você quiser chamar, no ponto P. Então, eu vou ter aqui o potencial no ponto central aí, no ponto médio, o dobro, né? Já que cada um deles aqui são iguais, a mesma carga para a mesma distância, o potencial elétrico é K vezes Q dividido por D. É dessa maneira que eu calculo o campo elétrico, o potencial elétrico. Campo elétrico é K vezes Q dividido por D ao quadrado. Né? Lembrando, esse aqui é uma grandeza vetorial e esse aqui é uma grandeza escalar. Beleza? Então, ó, duas cargas iguais, mesmas distâncias, vão gerar o mesmo potencial. Aqui eu nem deveria ter chamado de V1 e V2, poderia chamar de V e V mesmo. Eu vou ter aqui 2 vezes V. Ok? Campo elétrico, grandeza vetorial. Uma ponta para um lado, outra ponta para o outro. E o potencial elétrico é o dobro do potencial que cada uma dessas cargas geraria individualmente. Essa carga aqui geraria um potencial V aqui, e essa outra carga geraria um potencial também, e aí o final vai ser o dobro. A resposta, portanto, é a letra A. Se eu arbitrasse, né, se eu atribuísse aqui as cargas com valor negativo, ia dar a mesma coisa. Essa carga negativa teria um vetor de aproximação e essa carga também teria um outro vetor de aproximação. Iguais porque mesma distância, mesmo valor para a carga. E os potenciais também, o parcial, né, o total seria a soma dos parciais.
Seria menos V com menos V, daria menos 2V, continuaria sendo dobro. A resposta então é a letra A.